O Hospital Estadual Dirceu Arco Verde de Parnaíba informou na tarde de ontem que o bebê de 1 ano e 8 meses que havia sido internado em estado gravíssimo após suspeita de envenenamento faleceu. Igno Davi da Silva era irmão das 2 crianças que morreram envenenadas no ano passado, em uma outra situação. Sobre a suspeita de envenenamento deste dia 1º de janeiro de 2025, ao todo, 9 pessoas da mesma família passaram mal e foram hospitalizadas após comerem peixes doados e 2 pessoas morreram. Sobre esse caso, a gente vai ter mais informações agora ao vivo com a repórter Micaela Santos. Micaela, infelizmente, a morte desse bebê acabou revoltando ainda mais os piauienses e, na verdade, esse caso já tomou repercussão nacional, não é? Porque 9 famílias, ou melhor, 9 pessoas da mesma família ainda têm os 2 casos, as 2 mortes das 2 crianças por conta de envenenamento já confirmado no ano passado. Enfim, é algo inacreditável, algo realmente difícil de entender o que está acontecendo, o que de fato vai poder, como e quando, né? De fato vai poder comprovar o que houve. Intoxicação, envenenamento, o que tinha naqueles alimentos que essa família, essas pessoas consumiram e, infelizmente, 2 já morreram. Eu queria que você atualizasse para a gente agora, Micaela, além dessas 2 mortes, também sobre o estado de saúde das pessoas que ainda estão internadas. Bom dia. Oi, Nájila, bom dia. Vamos então às atualizações. Além da morte do bebê Igno Davi Silva, que tinha apenas 1 ano e 8 meses de idade, infelizmente não resistiu à gravidade do quadro clínico e foi a óbito ainda na tarde de ontem, nós temos 3 familiares que já receberam alta. Além disso, a mãe do Igno Davi e também do Ulisses e do João Miguel, que morreram ano passado, vítimas de um consumo de um caju envenenado, a mãe permanece internada em estado grave, juntamente com outros familiares. Quem já recebeu alta médica foi um adolescente de 17 anos, Francisco de Assis Pereira da Costa, que tem 53 anos, inclusive é padrasto do Manuel, que foi a primeira pessoa que morreu vítima desta suposta intoxicação e era uma adolescente, e também permanece internada a Maria Jocilene da Silva, de 41 anos de idade. Além desses 3 que já receberam alta, permanecem internadas 3 crianças que ainda seguem lá dentro do hospital Nossa Senhora de Fátima, além da Francisca Maria Silva, de 32 anos, que, como eu disse, é mãe do Igno Davi e também do Ulisses e do João Miguel, que morreram ano passado. O fato é que a Polícia Civil também já deu avanço nas investigações. Ainda durante a tarde de ontem, as equipes da Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Facções Criminosas lá de Parnaíba voltou à casa da família para colher todos os outros alimentos que compunham a cesta básica que foi doada. Inclusive, falando na doação, foram identificados um casal que doou esses alimentos para a família. Segundo as investigações, esse casal tem o hábito de ser solidário, tem o hábito da filantropia, da doação de alimentos há pelo menos 5 anos ali naquela comunidade. E no fatídico dia que foram entregues os peixes do tipo manjuba, manjubinha e a cesta básica para a família, esse casal teria também doado cerca de 30 quilos de peixes para outras famílias daquela região do residencial Dom Rufino, em Parnaíba. Inclusive, sobre este assunto, quem nos traz mais atualizações é o delegado Abimael Silva, que está à frente das investigações sobre o caso. Nós vamos acompanhar a entrevista e na volta eu trago mais informações. E a gente está apurando as circunstâncias de um suposto envenenamento de uma família que ocorreu no bairro Dom Rufino 2, aqui em Parnaíba. Né? Até agora a gente já ouviu alguns familiares, né? Porque esses familiares eles passaram por esse trauma e alguns saíram do hospital, não tinham condições de ser ouvidos, e também nós falamos com as pessoas que doaram os alimentos para essa família. Essas pessoas foram ouvidas, eles doaram a cesta básica e um peixe. Né? Eu queria deixar claro que essas pessoas que doaram os alimentos, elas não estão sendo tratadas
como suspeitos, certo? Eles vieram prestar esclarecimento e eles doaram alimentos para várias famílias do bairro. Eles doaram cerca de 30 quilos de peixe. Várias outras pessoas consumiram esses peixes e essas outras pessoas não passaram mal. Esse casal, ele é um casal que trabalha com filantropia lá do bairro mesmo. Ele doa alimentos já há bastante tempo, há 5 anos. Eles não têm vinculação com a família, não possuem vinculação, eles doam para quem precisa os alimentos, né? E em relação aos peixes que eles forneceram para várias outras pessoas que também consumiram e não passaram mal, segundo eles mesmos relataram. O prazo de conclusão da investigação é de 30 dias, certo? Foi instaurado um inquérito, esse inquérito tem um prazo de 30 dias, porém pode ser solicitado alguma dilação de prazo se houver necessidade. O caso ainda está bem no início da investigação, a gente tem vários agendamentos de oitivas para serem realizados ainda e a família já teve 2 óbitos agora, né? E tem 3 pessoas da família em estado grave. A gente só vai poder falar de uma situação de suspeição, de alguma linha de investigação, quando sair o resultado do toxicológico e confirmar que havia veneno, se havia veneno, quais das vítimas foram vítimas de veneno, que tipo de veneno era e se esse veneno estava em qual alimento, se ele estava no alimento, no arroz, se ele estava no peixe. Foram consumidos 2 tipos de alimento. O peixe havia sido preparado no dia e o arroz foi preparado pela própria família, um baião de 2, né? Esse baião de 2 também foi coletado a amostra para a investigação, certo? Então a gente está aguardando, a gente espera que esse toxicológico ele saia logo para a gente esclarecer e ter uma fonte de informação válida para seguir adiante na investigação. Pois é, Nájila, inclusive quem também foi ouvido ainda durante o dia de ontem pelas equipes da Polícia Civil foram membros de uma associação de pescadores, que de acordo com a informação do casal que fez a doação do alimento, existia uma parceria entre essa associação de pescadores e o grupo que fazia a filantropia, a doação de alimentos ali na região do residencial Dom Rufino. E de acordo com a Polícia Civil, realmente foi confirmado que existe essa parceria e que há muito tempo esse casal distribuía alimentos. Agora, as principais interrogações na minha cabeça, na sua, na de todos os piauienses que acompanham sob forte comoção esse caso, é saber de onde partiu essa intoxicação, se foi fruto de envenenamento ou fruto de alguma outra situação. Inclusive, de acordo com as informações do Dr. Antônio Nunes, ele que é diretor do IML, existe uma suspeita de que esses peixes que foram consumidos pela família poderiam estar intoxicados com pesticidas, mas somente após a expedição, a conclusão do toxicológico, é que nós vamos saber se houve envenenamento, se foi realmente uma intoxicação, em qual alimento estava, se era nos peixes ou se foi nesse arroz que foi consumido pela família e preparado no dia anterior, ou seja, não foi doado pelo casal, assim como também saber o resultado dos exames que foram feitos em uma famosa lagoa lá de Parnaíba, que registrou um fenômeno de mortandade de peixes. Além do âmbito das investigações, ontem aconteceu um velório lá na casa da família, que foi o velório do jovem Manuel Silva, um adolescente de 17 anos, que foi o primeiro morto após essa intoxicação familiar. O Manuel, que inclusive é tio do Ulisses e do João Miguel, as crianças que morreram no ano passado. Então você imagina a situação dessa família, né, Nájila? Mal se recuperaram de um grande luto que viveram em agosto do ano passado com a perda das 2 crianças e agora, a partir de então, estão enterrando mais 2 familiares. O tio dessas crianças e outro irmão dessas crianças, enquanto a mãe das crianças permanece internado no EDA, juntamente com outras 3 pessoas, sendo uma criança, um adolescente e uma outra pessoa adulta. A gente espera que os sobreviventes possam se recuperar prontamente, que a investigação dê a justa, rápida e pronta resposta para todos os questionamentos que giram em torno deste caso. Por enquanto, essas são as atualizações. Nájila.
Micaela, um caso que ainda tem muito trabalho por parte da polícia no que diz respeito à investigação. Se a produção puder, por gentileza, até deixar essas imagens lá da residência na tela, para quem está acompanhando o Notícia da Manhã, a gente só atualizar, é sobre o caso das 9 pessoas com suspeita de envenenamento na cidade de Parnaíba, essa situação que ocorreu no dia 1º de janeiro deste ano. Aí você acompanha imagens da residência da família e o momento em que o corpo do jovem de 18 anos, que é o tio do bebê de 1 ano e 8 meses, que também faleceu. Essa morte, inclusive, foi confirmada durante o dia de ontem. E aí o momento em que chegava o corpo desse jovem de 18 anos, cerca de 24 horas após a confirmação da morte dele, até porque foi preciso realizar um amplo trabalho de perícia, não é? Coleta de materiais no próprio corpo do tio, ou seja, isso está sendo coletado nas pessoas que estão internadas, nas pessoas que ingeriram os alimentos e também nessas 2 pessoas que faleceram. No caso, o jovem de 18 anos é a criança de 1 ano e 8 meses. Inclusive, no momento em que o corpo chegava na residência, lá no Dom Rufino 2, em Parnaíba, equipes de policiais lá da Delegacia de Homicídios do Litoral já estavam na residência realizando novas coletas, recolhendo mais material, principalmente material dessa cesta básica que foi doada à família, para que esse material seja encaminhado para o trabalho de perícia, que, como destacou a Micaela Ramos agora, são esses exames que vão apontar as substâncias, não é? Que estavam nesses alimentos, as substâncias encontradas, para poder dar um direcionamento se de fato pode-se falar em envenenamento, em intoxicação, ou em outra situação, se for possível. E é exatamente sobre esse trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Piauí, que realiza esses exames para confirmar se o jovem de 18 anos morto após sinais de intoxicação lá em Parnaíba foi envenenado. Ontem, o Notícia da Manhã conversou com o diretor da Polícia Científica, Antônio Nunes, que falou sobre o envio de equipes para Parnaíba e sobre o trabalho que está sendo realizado. E nós vamos novamente conversar, dessa vez por videochamada, com o diretor Antônio Nunes, para a gente entender melhor. Diretor, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Notícia da Manhã. Um ótimo dia para o senhor. Até para a gente entender, diretor, porque no dia de ontem a polícia recebeu novas informações em relação aos alimentos que estavam na cesta básica, que foram doados à família. E aí, no primeiro momento, se falava muito dos peixes, das manjubas que foram doadas e que a família fez, inclusive, o primeiro almoço no dia 1º. Mas, no dia de ontem, foi repassado por familiares à polícia de que o arroz que foi consumido não foi o arroz que estava na cesta básica doada, e sim um arroz que já estava na residência, inclusive feito, preparado no dia anterior, como a gente costuma dizer, foi requentado, né, para o almoço da família. E aí eu pergunto para o senhor, nesse arroz, antes mesmo do resultado dos testes que estão sendo realizados, já dá para dizer que foi encontrado algo suspeito que pode, inclusive, direcionar as investigações a partir de agora? Bom dia. Na verdade, não dá para dizer que se encontrou alguma coisa, porque realmente está sendo testado ainda, né? Agora, o que dá para dizer é aquilo que a gente tem de concreto, que eu digo desde ontem. O que nós temos de concreto, tá? Nós temos um prontuário médico, que é um documento onde equipes de saúde, da saúde colocaram lá o que viram nos pacientes que chegaram até os hospitais, não é? E tinham aquelas alterações, né, digestivas, né, alterações cerebrais, né, alterações pulmonares, né, falta de ar, né, dispneia, etc. Né? E eu observei nos prontuários que tinham um padrão, ou seja, que tinham praticamente as mesmas coisas. Então, não há uma coincidência dessa, de você ter esse monte de sintomas semelhantes em 9 pessoas, ao mesmo tempo, e 2 morrendo de forma aguda, ou seja,
morreram rapidamente. Pelo menos a primeira morreu rapidamente, e a segunda com um pouquinho mais de tempo, mas ainda numa fase bem precoce. E as outras foram internadas rapidamente. Ou seja, eu estou diante de algo que age rapidamente, tá? E que também tem a capacidade de matar bem rápido. Aliado ao que está escrito no prontuário, né, nós temos sinais e sintomas que são comuns em envenenamentos e em algumas intoxicações, tá? A depender de quais sejam. Então, por isso, nós estamos testando, né, por fases, né? Primeiro, nós estamos fazendo a testagem, né, buscando os pesticidas e outras situações semelhantes, né? E vamos aumentando essa quantidade de testes a partir daí, para ver exatamente o que a gente encontra, né? Separando, inclusive, esses testes são separados. Por exemplo, o material encontrado no estômago, né, da vítima que morreu primeiro, por exemplo, que chegou a Teresina já ainda ontem, né? Esse material, ele vai dizer a realidade daquela pessoa que morreu e exatamente o que estava no estômago. Não nem depende do que a gente encontrou na casa. É aquilo que estava no estômago dela. Então, é um teste muito importante, né? E ali nela também tem o sangue e a urina, né? Além do que está no estômago. Isso é um teste muito importante. A partir daí, testou essa pessoa, vamos testar também as manjubinhas e testar também os alimentos, arroz, feijão, sei lá, de que está na comida, separadamente. Por quê? Porque se separa eventos que possam ter ocorrido dentro da casa, de fora da casa, né? Chegando ou não, enfim. E que tipo de alimentos seriam? Isso pode ser importante para a investigação da polícia judiciária, certo? Então, esses testes são muito importantes, tá? E hoje, final de semana, todos serão feitos. Os peritos aqui em Teresina do IML, né, do Laboratório de Toxicologia Forense do Instituto de Medicina Legal daqui de Teresina, que estão imbuídos disso, com o laboratório que temos, laboratório de qualidade, realmente, né? E certamente não darão a resposta, né? E aí a gente vai fazer os testes, esses testes que eu falei primeiro, e depois vamos testando cada um. Mas é importante que a gente já tenha o teste completo de pelo menos um, para a gente já ter uma ideia mais ou menos do que ocorreu, até para eventualmente ajudar aqueles que estão internados, né? Até dizer, ó, foi isso, e de repente isso pode até orientar alguma conduta dos hospitais. Diretor, a polícia, inclusive, retornou à residência da família na tarde de ontem para fazer novas coletas. E aí eu pergunto para o senhor, chegou já a informação no departamento se foi encontrado, por exemplo, alguma substância que mereça uma avaliação, uma análise mais crítica, ou a própria pesticida, né, que se fala muito, até que possivelmente estaria presente no arroz. Esse tipo de produto foi encontrado na residência? Essa informação foi repassada para vocês ou não? Não, ainda vão chegar aqui os materiais e eu vou conversar hoje, ao longo do dia, com a equipe que está lá para a gente saber exatamente tudo que foi encontrado e traçar algum eventual plano a partir daí. Eu mandei para lá, além da equipe ambiental, né, de perícia ambiental, e lá já tem também em Parnaíba, nosso chefe de perícia do interior. Ele está lá também, comandando pessoalmente essas investigações, junto com a chefia do Núcleo de Polícia Científica de Parnaíba. Certo? Então, a gente vai ver exatamente tudo que foi trazido de lá e verificar direitinho aqui. Essa conversa vai ser feita agora pela manhã. Diretor, eu queria que mais uma vez o senhor falasse quais são os prazos, né, para a conclusão, para que realmente possa ser apresentado o resultado desses testes que estão sendo feitos nos alimentos, e há necessidade de um envio de algum material para um outro laboratório fora do estado ou não? Por enquanto, ainda não há necessidade de mandar para nenhum laboratório fora do estado, e isso não quer dizer que eventualmente não seja necessário se houver alguma substância, alguma coisa muito fora dos padrões normais, né, digamos assim, né? Mas ainda não há essa ideia.
É como eu digo, nós temos um laboratório hoje aqui montado do mais moderno do Brasil. Aparelhos vindo do exterior, inclusive, né? Temos peritos que treinam há mais de 5, 6 anos. Antes de começar esse laboratório, já faziam exames em outros locais, treinando, fazendo cursos, enfim. E recentemente fizeram o exame, inclusive, naquelas 2 crianças que morreram. Foi feito aqui no Piauí, nesse mesmo laboratório. Então, nós temos motivo para acreditar até agora que será feito tudo aqui. Se é necessário mandar alguma coisa para algum centro mais avançado, certamente será feito. Quanto aos prazos, né? Nós temos um prazo legal de 10 dias. Obviamente, 10 dias vai ser difícil de cumprir, porque são 9 pessoas, né? 2 mortas, 7 vivas até o momento. Então, assim, com vários testes em cada uma, né? De sangue, de urina, tem outro que já tem mais material, que são outras 2 que são os mortos. Então, cada uma se multiplica por 3, 4. Fora vários aparelhos que você faz teste, aparelhos que você processa o material primeiro, depois bota nesses outros equipamentos, enfim. Então, certamente esse prazo de 10 dias, a gente não tem certeza de conseguir fazer tudo nesse prazo. Mas isso considerando todas as vítimas, né? Pelo menos 1 ou 2 delas a gente quer fazer bem mais rápido, né? Para que a gente já tenha uma ideia mais ou menos do que é. Tá certo. Antônio Nunes, diretor do Departamento de Polícia Científica aqui do estado do Piauí, mais uma vez ajudando a gente a entender como é realizado esse trabalho no que diz respeito aos exames, aos testes que estão sendo feitos nesses alimentos, né, que estavam na casa da família, que foram consumidos por essas 9 pessoas no dia 1º de janeiro deste ano. Diretor, mais uma vez, muito obrigada por sua participação e também pelas informações em torno deste caso.